Olá, moçada. Jair Bolsonaro recentemente em seus comentários chamou a mídia de canalha. Em sua maioria, a mídia é mesmo canalha. E o Datena fez uma fala no programa dele tentando humilhar o nosso presidente e se explicando, dizendo que ele não é canalha. Datena, eu vou provar que você é um canalha. Vou provar que você é um canalha por suas próprias palavras. Veja só. O presidente Jair Bolsonaro usou esse exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos para dizer, olha, se acontecer isso aí com voto, se não tiver voto impresso aqui no Brasil em 2022, pode acontecer isso. Eu não entendo por que o presidente Jair Bolsonaro disse isso, já praticamente chamando um golpe para 2022, não existe. Você está vendo como você é canalha, Datena? Quando o Bolsonaro se referia que aqui no país pode acontecer a mesma coisa que nos Estados Unidos, ele estava falando das falcatruas nas urnas, que aconteceram lá sim e existem provas para isso. Era disso que ele estava falando. Se a mesma coisa, se continuar sem o voto impresso aqui no país, a mesma coisa pode acontecer aqui. Ele não estava falando de golpe, como você colocou na sua fala. De forma nenhuma. Não era isso que o presidente estava falando. Essa é a mídia canalha. É esse tipo de coisa que vocês fazem, distorcendo o que a pessoa fala. Isso é canalice. E pelos erros da esquerda, também pela exposição das suas ideias com as quais muita gente concorda, pela imprensa, a imprensa divulgou as suas ideias, então o senhor não pode ficar atacando a imprensa do jeito que... Isso que é canalice. Dizer que a esquerda errou. A esquerda não errou, a esquerda roubou o país. A esquerda esteve todo esse tempo aí roubando o nosso país. E a esquerda calava canalhas que nem você e continua calando com dinheiro. É por isso que você não gosta. Outra coisa que você disse que algumas pessoas concordam com o presidente. A maioria do povo brasileiro concorda com o presidente. A maioria. E é isso que deixa vocês, canalhas, mais agressivos. É isso que faz com que você enche o seu ego. Outra coisa que você falou, que a imprensa divulgou as ideias do Bolsonaro. Deixa de ser canalha. Deixa de ser mentiroso. Fale a verdade. A imprensa nunca divulgou as ideias do Bolsonaro, a não ser para tentar ridicularizá-lo, tanto a ele como o povo brasileiro que o apoia. Eu não aceito o termo canalha, pelo menos para mim, eu não aceito o termo canalha, e não aceito o termo canalha para a história da imprensa brasileira, se não fosse a imprensa brasileira... Mas é lógico que você não aceita o termo canalha. Nem para você, nem para a imprensa brasileira. Ou você já viu um bandido, um ladrão, aceitando o termo ladrão? Ele não aceita mesmo. Ele mesmo não aceita. Pelo contrário, ele tenta fazer com que as outras pessoas sejam. Ele acusa as outras pessoas daquilo que ele é. É isso. A história da imprensa. Qual a história da imprensa? Cadê a história da imprensa quando a esquerda estava assaltando? Cadê você, canalha? Quando a esquerda estava assaltando os cofres públicos? Cadê você? Cara, você é tão canalha. Cadê você para defender os seus companheiros da imprensa? Se você está defendendo a imprensa, cadê você defendendo o repórter que está preso, sem nem mesmo ter sido julgado, nem ter sido acusado de crime algum, que é o Oswaldo Eustáquio? Cadê você, canalha, para defender? Cadê o seu sindicato da imprensa brasileira? Cadê as suas associações para defenderem esse que está lá preso hoje? São canalhas, sim. Vocês são canalhas, inclusive aqui no meu estado. Nós sabemos de repórteres investigativos aqui que, por falar a verdade, estão sendo perseguidos. E nem podemos falar. Cadê você, canalha, para defender os seus? Eu respeito os meus colegas de trabalho e nenhum de nós pode chegar em casa e olhar para o filho e ter o seu filho te questionando. O senhor é canalha, papai? Não. Eu não sou canalha, não aceito esse termo. Respeito a minha profissão. A imprensa brasileira esteve durante vários períodos de exceção, desde a época do Império, quando se tolhia as liberdades populares em linha de frente. Muita gente perdeu a sua vida, muitas famílias perderam seus parentes, desaparecidos, com histórias que não foram contadas até hoje. Isso é inadmissível. A história foi contada sim, meu irmão. Leia o livro A Verdade Sufocada. É uma dica que eu te dou, não sei se você gosta de ler ou não. Geralmente os canalhas não gostam de ler. Mas leia o livro A Verdade Sufocada, que você vai ver sim a verdade dos fatos. Quanto ao seu filho, lógico, diga para ele que você não é um canalha.
Mas não se esqueça que ele tem um cérebro e um dia ele vai ser adulto. E se porventura ele trombar com esse livro e conhecer a verdade, ele vai conhecer a verdade. E a verdade o libertará, inclusive da ilusão que o pai vendeu a ele, dizendo que não era um canalha. E é bom o senhor ter mais tranquilidade, senhor presidente, com todo o respeito que eu tenho ao senhor e ao seu cargo, e pensar bem naquilo que fala, porque nós estamos vivendo uma crise terrível de pessoas mortas, o segundo país que mais morreu gente no mundo, coincidentemente, só atrás dos Estados Unidos, numa crise econômica, acho que tão grave proporcionalmente como a dos americanos, com declarações bombásticas e midiáticas já visando 2022, colocar ainda mais em risco a nossa frágil... Você não tem respeito nenhum por ele não, meu irmão. Nem por ele, nem pela cadeira dele, nem pelo povo brasileiro. Você respeita só aquilo que te faz rir. Quando você fala que ele não pode falar o que ele fala, você está indo contra o povo brasileiro. Quando você fala que as pessoas estão morrendo aos montes e que ele é o culpado, você está indo contra o povo brasileiro. Nós somos sim o segundo em número de mortes, mas nós somos o primeiro em número de recuperação. Por que você nunca falou isso? Por que você não fala isso? Por que quando você fala da economia, você não fala dos governadores e dos prefeitos que estão fechando o comércio? Na ilusão. Se isso funcionasse, eles fecharam o comércio na primeira onda e agora com a mentira da segunda estão fechando novamente. Se isso funcionasse, nós não teríamos esse número de mortos, porque não deixaram o presidente agir. Vocês não falam no medicamento profilático. Você, canalha, é culpado muito mais do que o próprio presidente. Você, canalha, é culpado por acobertar os outros canalhas que estão como governadores e prefeitos fazendo esse ato. São vocês os canalhas. Um forte abraço ao povo brasileiro. Meu desprezo aos canalhas desta nação.